Olá, pessoal. Eu sou Priscila Camargo, sou médica veterinária formada há quase 18 anos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz o meu mestrado em doenças infecciosas pela UFES e há mais ou menos uns 10 anos eu ingressei na docência. Agora decidi que vou compartilhar aquilo que eu aprendi com mais pessoas. Então eu idealizei o programa Medicina Veterinária Inteligente, que ele tem, né, disponibilizado aí cursos e aulas, tanto gratuitas quanto adquiríveis, né, na plataforma Hotmart, para médicos veterinários, principalmente os recém-formados, mas também todos aqueles que querem ter mais conhecimento, mais segurança na sua prática clínica do dia a dia. Criei esse canal do YouTube e confesso, deixei ele meio de lado por um tempo. Mas agora eu estou retomando. Acho que é importante ter um lugar para compartilhar conteúdo gratuitamente, um lugar para compartilhar aulas curtas e diretas, bem objetivas, de fácil acesso. Então, essa é a primeira de uma série de aulas Pocket que vão trazer temas desafiadores na clínica de pequenos animais. Um desses temas é o hiperadrenocorticismo, e por isso ele foi escolhido para começar essa série de aulas. Vamos lá? Bom, primeiro, vamos conceituar o hiperadreno. O que é o hiperadrenocorticismo? O hiperadrenocorticismo, ele é uma desordem causada pelo excesso de cortisol endógeno, e nem todo excesso de cortisol é patológico. Muitas das vezes ele está relacionado a um estresse verdadeiramente. Então, aquele animal que ele está passando por um período de privação de alguma necessidade básica, aquele animal ele está passando, ele fugiu, então ele precisa do cortisol para que ele possa ter ações orgânicas e atitudes mesmo que possam garantir a sua vida. O cortisol ele está aí para isso. Mas quando ele fica permanentemente aumentado, cronicamente aumentado, começam a vir os efeitos adversos. E se ele tiver de fato exagerado, que é o que acontece no clássico hiperadrenocorticismo, principalmente nos cães, a gente tem uma doença instalada, que ela é multifatorial, tem vários sinais clínicos, porque tem vários sistemas afetados. Quando a gente faz o corticoide exógeno, na verdade a gente está tentando imitar o cortisol, as coisas boas que ele traz, mas também acaba trazendo consequências negativas, assim como tem o cortisol, quando ele está em excesso, o corticoide também dá. Alguns até pior, porque cada molécula, né, ela vai ter uma ação melhor e um efeito adverso X, como, por exemplo, a prednisolona, ela tem os efeitos benéficos que a gente quer do cortisol, desinflama, enfim, pode estar relacionada aí com uma modulação da resposta imunológica, e tem pouco efeito de mineralocorticoide. Já a dexametasona, ela tem mais efeito de mineralocorticoide, e a gente não quer isso. Então, o caso é, decidir a molécula também faz muita diferença. Mas, se todo mundo estiver sendo dado em excesso, vamos entrar no mesmo esquema, hiperadrenocorticismo. Quais são os sinais clínicos do hiperadreno? Os sinais clínicos são obesidade central, abdômen abaulado, e esse abdômen abaulado, ele tem a ver com a obesidade central também. Por quê? Porque está cheio de gordura cavitária, essa barriga fica grande. Mas não é só isso. O fígado grande também faz volume abdominal. A parede abdominal fraca, porque toda a musculatura do animal vai estar delgada, mais fraca, porque tem menos síntese proteica na presença de grande quantidade de cortisol ou corticoide. Isso faz com que essa parede seja fina e não suporte esse peso maior de gordura e de fígado, peso, volume, né? Então fica aquele barrigão pendular. E também por isso, a gente acaba observando os vasos sanguíneos com muito mais facilidade, eles ficam varicosos, eles ficam tortuosos, isso se chama telangiectasia, que a pressão interna é tão grande que esses vasos que estão ali em volta do abdômen, eles ficam bem evidentes. Mais evidentes ainda porque a pele é fina, já que a síntese proteica está reduzida. A pele afina, os pelos começam a ficar rarefeitos, então isso tudo são consequências do cortisol aumentado ou do corticoide.
Depósito de cálcio na pele também pode acontecer, seja por administração de corticoide exógeno, seja por aplicação tópica de corticoide exógeno ou pelo próprio cortisol aumentado endogenamente. Hipertensão, diabetes, porque aumenta a glicogenólise, aumenta a resistência insulínica. Isso ajuda na poliúria e polidipsia, mas não é o único fator. O corticoide também aumenta a taxa de filtração glomerular, não sem um preço, mas aumenta. E irritabilidade. Em humanos é bem estudada a dessensibilização neuronal à serotonina e também uma diminuição da produção. Então, os animais eles ficam mais irritadiços. Mas a gente não deve colocar como sinônimos estresse, aumento de cortisol e irritabilidade. Porque o estresse gera o aumento de cortisol, que gera a irritabilidade. Mas o estresse não significa estar irritado. E a irritabilidade não é apenas por causa do aumento de cortisol, sabe? Então, tem várias coisas aí que devem ser separadas. Mas a irritabilidade vem no estresse. Então, isso daí a gente acaba relacionando sim. Por que que ocorre hiperadrenia? Então, primeiro a gente tem que olhar para esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. O hipotálamo produz o CRH, que é um hormônio liberador de ACTH. Hormônio liberador de corticotrofina. Então, o ACTH liberado pela hipófise, a partir desse estímulo pelo CRH, ele vai fazer um feedback positivo com as adrenais. Então, as adrenais produzem cortisol lá na cortical das adrenais. A gente sabe que as adrenais têm camadas. A cortical tem 3 camadas. E ainda tem a medular, que produz adrenalina, que se espreme adrenalina, estresse rápido, agudo. Mas aqui nós estamos falando de um hormônio, que é o cortisol, de estresse crônico. Então, por isso que tem tantos outros achados associados, certo? E aí o cortisol, ele vai fazer um feedback negativo, tanto com o hipotálamo quanto com a hipófise. Por quê? O objetivo não é produzir cortisol? Não produzir o cortisol? Então fica todo mundo quietinho, porque eu já estou produzindo. E aí, conforme o nível de ACTH vai cair, porque o de CRH também caiu, vai cair, o estímulo de produção de cortisol também vai declinar. Se não tiver nova demanda, assim vai ficar. Ou se não tiver um tecido rebelde. Tecidos rebeldes produzem ainda que ocorra feedback, que não responde a esse feedback. Exemplo, os mais comuns tipos de hiperadrenocorticismo espontâneo são o hipófise dependente e o adrenal dependente. O hipófise dependente geralmente ocorre por um nódulo que, em geral, é benigno na hipófise. Então, um nódulo é um tecido secretor, um tecido que produz muito ACTH, e ele é rebelde ao excesso de cortisol, que é uma consequência. Tem muito ACTH, as adrenais vão produzir um montão de cortisol, e aí vai tentar fazer o feedback negativo. Só que o nódulo é um tecido rebelde. Ele vai continuar produzindo seu ACTH lá, lindíssimo. E aí, as adrenais vão produzir cortisol, porque elas só trabalham sob demanda. O outro, que é o hipófise dependente, aí ele já ocorre geralmente por um nódulo na adrenal. Ele geralmente é unilateral, mas eu não vi apenas uma vez, já vi mais de uma vez nódulos bilaterais. Parece, né, uma super falta de sorte, mas sim, já aconteceu. Então, um nódulo de adrenal que produz muito cortisol, ele também é rebelde. Então, não precisa nem de ACTH para ele poder produzir cortisol. Se tiver, ele vai produzir, mas não vai ter, porque o excesso de cortisol vai fazer feedback negativo com a hipófise. A hipófise está sadia. E aí ela para de produzir ACTH. Mas isso não significa a redução da produção de cortisol. O cortisol vai continuar sendo produzido, porque o tecido nodular, ele é rebelde. E mesmo sendo tumores benignos, não significa que não vai haver uma síndrome paraneoplásica. E é o que acontece geralmente. Esses tumores, eles geralmente são bem pequenos. E nem sempre o diagnóstico por imagem, ele vai nos ajudar no início. Agora, com o tempo, eles vão crescendo. Se esses sinais clínicos associados forem negligenciados, o tempo grande decorrer, aí a gente vai ver nódulos grandes e que podem ter outros problemas associados. A doença avança. Voltando aqui um pouquinho, só para poder a gente entender, quando a gente faz corticoide exógeno, tá? A gente acaba influenciando esse eixo.
a gente faz o que a adrenal faria e bloqueia o feedback com a hipófise, porque está dando um monte de corticoide, a hipófise entende que é cortisol, ela não produz esse TH. E a glândula adrenal, sem cortisol, sem precisar de produzir cortisol, ela vai ficando pequenininha, 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 às vezes até atrofia. Então, duas coisas que podem acontecer. Fiz uma alta dose de corticoide agudamente. Tirei bruscamente, eu vou liberar o feedback muito rápido, eu vou tirar o corticoide, a hipófise vai jogar um montão de ACTH e a adrenal vai produzir cortisol, e aí eu não tenho controle, eu tenho controle da dose do que eu administro, mas eu não tenho controle do que eu produzo. Então pode vir um hiperadreno rebote. E se eu ficar muito tempo em dose alta e tirar de repente o corticoide, eu posso ter adrenais atrofiadas. E aí vem uma grande produção de ACTH, um super estímulo para a produção de cortisol, mas o cortisol não é produzido, porque a glândula está lá parada, praticamente adormecida. Ela precisa de um tempo para acordar. Então, por esses dois fatores que a gente desmama corticoide, tá? E aí vamos, achados laboratoriais. Leucocitose neutrofílica, porque o cortisol impede a diapedese de neutrófilos. Linfopenia, porque o cortisol diminui os linfócitos, ele reduz, ele faz lise de linfócitos. Isso influencia, as duas coisas influenciam na imunidade do animal, então ele geralmente fica imunocomprometido. Trombocitose, as plaquetas elas não conseguem se aderir, mas elas se acumulam e podem formar trombos. Então, muitos animais com hiperadreno morrem de tromboembolismo, e isso é subdiagnosticado. Hipercalcemia, então por isso que dá calcinose, mas não só ela, mineralização de tecidos moles, tipo o rim fica super mineralizado, aumenta muito a hipercalciúria, faz uma hipercalciúria e isso gera cristais de oxalato depositados, né, no lúmen ali do trato urinário, podendo causar inclusive processos obstrutivos. Aumento da fosfatase alcalina. A gente sabe que a fosfatase ela tem diversas frações, e em geral a fração que dá muito aumentada é a fração intestinal, que não consegue ser excretada. Mas sim, tem um componente aí da fração hepática, porque o fígado está aumentado, impregnado de gordura, e por isso que também tem as outras enzimas hepáticas que estão aumentadas. Glicose, colesterol, então geralmente a glicose vai estar aumentada, isso pode impactar levando realmente a um quadro de diabetes, mas mesmo que não leve a diabetes, tem consequências esse excesso de glicemia. Colesterol e triglicerídeos, então as dislipidemias estão muito presentes. Como eu falei, os cristais de oxalato, baixa densidade urinária, que tem a ver com a glicemia aumentada, mas também tem a ver com o aumento da taxa de filtração glomerular pelo cortisol. E, em geral, como eles estão hipertensos, a gente pode ter proteinúria, então tem que fazer o PC também. E na imagem, aumento unibilateral de adrenais, no caso do hiperadreno espontâneo. Então, se tiver nódulo de adrenal, geralmente a gente vê uma adrenal grandona e uma bem pequenininha. Porque essa grandona tá dando conta de tudo, a pequena tá lá, tipo, sei nem o que eu faço. Se for um hipófise dependente, geralmente a gente vai ter as duas adrenais grandonas, né? Porque com o excesso de ACTH, todo mundo tá respondendo. E se for o hiperadreno iatrogênico? Em geral, as duas adrenais bem pequenininhas. Hepatopatia esteroidal, esse fígado impregnado de gordura, hiperecóico, né, aumentado também de tamanho, com bordos mais arredondados, abaulados. Pancreatopatia, então é comum ter pancreatite, aí nesse caso começa a aparecer um desvio à esquerda que não apareceria como achado laboratorial típico, né, porque o fato do cortisol impedir a diapedese de neutrófilo faz com que ele se acumule na circulação, mas isso não estimula a produção de formas jovens e lançamento dessas formas jovens na circulação. O que faz isso é quando tem uma demanda, e a pancreatite é uma super demanda. Mineralizações, que a gente vê ali o rim mineralizado, mineralização de recessos e urólitos. Tem outros achados, sim, mas esses costumam ser os mais comuns. E para a gente fazer o diagnóstico e o tratamento do hiperadreno, vamos, né, a parte que quase todo mundo quer, que é o que interessa, mas interessa muito entender os motivos, e aí, claro, todo o diagnóstico e o tratamento vai estar pautado no que você entendeu da doença. Então, primeiro, vamos fazer uma triagem. Essa triagem, ela precisa ser muito bem feita e muito completa, porque senão a gente pode estar queimando o cartucho. Com esse check-upzão que tem aí, a gente consegue identificar uma série de outras doenças que podem
coexistir, ou mesmo que podem se confundir com sinais do hiperadrenocorticismo. Então, é muito importante fazer essa triagem. Então, hemograma, ALT, FA, GGT, proteínas e frações, ureia e creatinina. A gente vai ter que pedir essa lista toda que está aí para que a gente possa compreender a situação toda desse animal. E somente depois que esses exames vêm, é que a gente vai dar o próximo passo, que é o diagnóstico laboratorial, pensando na doença endócrina. Ah, mas por quê? Primeiro, se esse animal está lotado de glicose, você vai ter que manejar essa hiperglicemia. Se ele está com colesterol e triglicerídeos lá nas alturas, você vai ter que tratar isso antes, porque senão você não consegue nem dosar cortisol com confiança, porque está só manteiga o sangue do animal. Se ele estiver super hipertenso, você vai ter que manejar isso também. Então, assim, são coisas que precisam vir antes, certo? Uma pancreatite, isso tudo tem que ser manejado. Pode fazer enquanto eu investir o hiperadreno? Pode, mas sem entender isso aqui como tá, não adianta você dar o próximo passo, porque você pode perder tempo de tratar uma coisa que é super urgente, enquanto você tem tempo para esperar e fazer o teste de hiperadreno. E quais seriam esses testes, né? Porque não é um apenas. Então, o teste de supressão. O teste de supressão, a gente geralmente faz com baixa dosagem de dexametasona. A literatura fala que também dá para fazer com alta dosagem, mas, tipo, eu nem nunca fiz. Sempre faço com baixa dosagem de dexametasona. São 2 ou 3 dosagens de cortisol, uma antes e outra 4, e depois 8 horas após a administração endovenosa de dexametasona. Uma dose bem baixinha. E por que que tem 2 ou 3 dosagens? Primeiro, porque dosar cortisol não é barato, então o teste fica caro. Tem laboratório que já oferece 2 dosagens só, mas a maioria vai oferecer 3, porque é muito mais confiável, e aí dá para a gente localizar o hiperadreno, a depender de em que momento que o feedback realmente foi liberado, e aí esse aparecimento do hipercortisolismo vai mostrar isso, né? Em que horário, se foi no de 4 horas, no de 8 horas, ou não teve, a gente vai localizar o hiperadreno. Isso é muito importante. E a dexametasona é bem mais barata, e por isso que é o teste que a maioria dos clínicos pode fazer. Já a estimulação por ACTH, ela é um teste mais caro, porque o ACTH é mais caro, então geralmente a gente deixa essa para os endocrinologistas. E então, aqueles casos mais desafiadores, a gente passa logo para o endócrino, né? Não é que a gente não queira manejar, mas é porque tem que ter uma expertise. Determinadas situações, elas vão requerer uma experiência que às vezes o clínico geral, ele não avançou nisso, a gente tem que saber delegar também, saber encaminhar os pacientes. A vantagem desse teste aqui é que só fica 2 horas na clínica, né? Enquanto o teste de supressão por Dex, o animal fica 8 horas na clínica. Entre 2 horas e 8 horas para um animal que está estressado, um animal que é bravo, enfim, que os tutores estão muito preocupados, 2 horas é bem mais vantajoso. Então, pensem nisso. E o tratamento? Se for hiperadreno espontâneo, então produção endógena de cortisol exagerada, a gente vai ter o trilostano como tratamento de escolha. Ele, interrompido, a glândula adrenal volta a produzir. O que não acontece com o mitotano, que seria uma outra opção. O mitotano, ele destrói a cortical da adrenal. Então, isso tem uma série de efeitos adversos. Não é a nossa primeira escolha. Alguns profissionais, eles usam o mitotano quando tem tecido neoplásico na tentativa de destruir esse tecido. Tudo bem, é legítimo, mas tem tantas consequências que aí não sei se vale a pena, sabe? Então, eu só uso trelostano. E o antifúngico? O antifúngico, ele não é o tratamento de escolha, mas ele é um tratamento coadjuvante. Não que eu vou fazer o antifúngico no animal que não tenha doença fúngica só por causa do hiperadreno, não. Mas se você tiver um animal que tem o hiperadrenocorticismo, isso é super comum, tá? E ele tenha uma micose, pode ser uma dermatofitose, uma dermatomicose, que demande o uso de antifúngicos, a gente vai ter um benefício, porque eles também ajudam a bloquear a produção de cortisol. Agora, olha que interessante. Se a gente não tira o cortisol, desculpa, o corticoide por um mês do paciente e os antifúngicos também por um mês desse paciente, antes de fazer o teste de supressão por DEXA, a gente tem falsos negativos, porque isso influencia, tá? Então tem que lembrar disso, hein?
E se for o hiperadreno iatrogênico, gente? Se for hiperadreno iatrogênico, é desmame lento e gradual. Quanto maior a dose, maior o tempo que o animal está tomando corticoide, mais lento e mais gradual vai ser o nosso desmame, para que a gente não tenha nem o rebote e nem deixe a adrenal acordar do nada, porque ela vai demorar a engrenar. A gente vai ter que ir acordando ela aos pouquinhos, liberando o feedback aos pouquinhos. E, por fim, monitoração. A gente precisa monitorar de perto esse paciente. A gente precisa avaliar parâmetros clínicos, laboratoriais e também dosar cortisol após o início do tratamento, para a gente poder saber em que pé que a gente está, se a gente precisa aumentar a dose do trilostano, se a gente tem que ajustar para menos, enfim. São situações, né, que nem sempre a gente vai ter a boa vontade do tutor, mas a gente tem que oferecer. Fala para ele, ó, vamos dosar cortisol. Não, mas o fulaninho tá tão bem. Não, vamos dosar, porque a gente tem que saber se a gente está na dose certa. Às vezes o animal perdeu gordura, ganhou massa muscular, isso altera o peso, a gente está com uma dose aí diferente da que a gente prescreveu, tem que ajustar. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem esse conteúdo, mandem para os seus colegas, alguém que você acha que está precisando de ter essa aula, e sigam o Médio Veterinário Inteligente no Instagram, onde também tem conteúdo sendo postados, onde eu lanço meus cursos, e eu espero encontrar vocês em outras oportunidades. Vem mais aula por aí. Obrigada!